Muito bem. Como vocês sabem, John Lennon é provavelmente o artista que mais influenciou minha vida, principalmente na minha adolescência. Eu já fiz um vídeo todo abordando não só a influência do John Lennon na minha vida, como também como toda a questão, a discussão sobre idolatria estava inserida no DNA da vida inteira do John Lennon. I've never claimed divinity. I've never claimed purity of soul. I've never claimed to have the answer to the life. I only put out songs and answer questions as honestly as I can. But I cannot live up to other people's expectations of me because they're illusionary. And the people that are wanting more than I am, or than Bob Dylan is, or that Mick Jagger is, or that the new punks will become, the hardest thing is facing yourself. Mas ainda tem muita coisa que a gente pode discutir quando a gente fala da carreira solo desse maluquete que foi o John Lennon. Então roda a vinheta e hoje vamos falar sobre ele e de como ele mudou o mundo de um jeitinho que só ele poderia ter feito. Então galera, como vocês sabem, o John Lennon foi um cara que passou por várias fases, ele fez muita coisa louca na vida dele, e por causa disso é muito comum você ver em biografias ou pessoas na internet, discussões em geral, meio que subestimando qualquer impacto que o John Lennon possa ter tido de verdade nos debates que ele trazia. Então, constantemente você vai ver pessoas falando como ele era hipócrita por ter escrito Imagine, sendo que ele tinha uma casa gigantesca, ou falando que a militância política dele era uma coisa muito mais de imagem do que de realidade, de prática, do que ele realmente fazia, e colocando ele para baixo como se ele nunca tivesse tido nenhum grande impacto na realidade. Assim, uma coisa é verdade. Independente de qualquer fase que o John Lennon tenha passado, tudo que ele passou na vida dele, todas as idolatrias que ele se meteu, todas as decepções que ele teve com inúmeros momentos que ele passou, ele teve lá. Primeiramente ele se fascinou com Elvis, depois ele se fascinou com Bob Dylan, então ele se fascinou com o guru da Índia, depois ele se fascinou com a filosofia do grito que a Yoko Ono apresentou para ele, a própria Yoko Ono foi um grande fascínio da vida dele. O John Lennon foi pulando de religião, crença, misticismo, procura pelo sentido da vida, independente da faceta que permeou a vida do John Lennon, sempre no centro de todas elas estava ele próprio, a autoindulgência dele e o egocentrismo dele. Agora percebam, tem uma coisa chamada efeito Beatles. É um termo real que está em um dos livros sobre Beatles que eu li aqui, eu não vou saber apontar qual deles agora. Mas o conceito do efeito Beatles é basicamente o seguinte: os Beatles foram uma coisa tão sem precedentes na história. Quando eles explodiram no mundo, foi uma quantidade de sucesso tão inigualável com tudo que tinha havido antes, que gerou uma série de mudanças na infraestrutura do mundo e da cultura do entretenimento, simplesmente porque a existência dos Beatles pediu para que essas mudanças forem feitas. Então, por exemplo, o fato de shows em estádio começarem a existir para suportar a quantidade de pessoas que queriam assistir os Beatles. O fato de depois, quando eles pararam de fazer shows, ter o nascimento dos videoclipes, que era uma forma de divulgar os artistas mesmo que eles não fizessem turnês. E assim por diante, uma série de mudanças na história do mundo, simplesmente pelo fato de suportar uma quantidade de sucesso nunca antes vista. E eu tô trazendo essa questão do efeito Beatle, que é o seguinte: o fato do John Lennon ter sido um artista no meio desse fuzuê todo de celebridade, de uma quantidade de idolatria nunca antes vista, o simples fato dele ter tomado certas decisões políticas e pessoais na vida dele geraram uma série de acontecimentos que mudaram o mundo pelo fato daquilo ser sem precedentes. Era sem precedentes um artista da naipe do John Lennon, uma das pessoas mais famosas do mundo, fazer músicas tão pessoais, tão autobiográficas como as que ele fez. Mesmo o Bob Dylan não chegava nem perto de fazer músicas em que ele
literalmente citava o seu próprio nome, o nome da esposa dele. Inúmeras coisas que o John Lennon começou a fazer que ninguém tinha feito antes e que por causa disso geraram um efeito dominó que permeia até hoje. Mesma coisa quando John Lennon decidiu entrar numa carreira política e revolucionária e de reivindicação por direitos, era uma coisa que também gerou uma série de acontecimentos pelo simples fato dele ter tomado a decisão de fazer aquilo. Então eu trago isso para vocês, primeiramente, não subestimarem o poder que uma celebridade tem de causar mudanças na infraestrutura social. É por isso que eu digo que a carreira do John Lennon foi meio que uma autoindulgência revolucionária. Mas vamos entrar agora em termos concretos. Afinal de contas, quais foram as mudanças que surgiram dos acontecimentos da vida de John Lennon? Então, primeiro vamos dar uma olhada em como foi a caminhada dele para chegar aonde ele chegou, que é o ponto mais importante, que é a carreira solo dele. Ele começa já em 65, depois do grande sucesso da Beatlemania, de toda aquela loucura que eles passaram. Ele entra num período de depressão profunda, extremamente suicida. Primeiramente ele começa a se perguntar qual o sentido da vida e fazer músicas existencialistas como Help e Nowhere Man, onde ele fica falando sobre todos os planos dele que estavam frustrados, sobre como ele precisava de ajuda, que alguém precisava dar apoio para ele porque ele ia cair num mundo cada vez mais sombrio. Depois disso, ele entra ali na fase do álbum branco, numa fase completamente suicida, cantando em várias músicas que ele queria morrer, Atira em mim, em outras músicas, tipo Come Together, ele fala Atira em mim, Happiness is Our Army Gun, ele também fala. É até irônico e trágico a gente pensar que ele tenha acabado sendo morto por um fã, dado quantas vezes em músicas dele ele clamou pela morte. Mas o que fez com que ele tivesse uma grande virada na vida dele foi a Yoko Ono. Quando ele se apaixonou por ela, ele realmente viu nela a chance de salvação da vida dele, tudo que ele havia procurado até então, e ele deposita no estilo de arte que ela fazia, que ela era uma artista performática, então ela fazia inúmeras atitudes artísticas que eram totalmente não convencionais da época. Tinha, por exemplo, uma em que ela simplesmente deixava que as pessoas cortassem tiras da roupa dela em público. Havia aquelas que até hoje são até memes, dela simplesmente ficar gritando no palco, etc, etc. Mas quando o John Lennon tem contato com esse estilo de arte performática, que era muito de você colocar a sua própria existência naquela arte, que era uma coisa totalmente à vanguarda e acontecendo ali no underground, o John Lennon decide acatar aquilo para a vida dele. A Yoko Ono já era bem engajada politicamente, só que ela era pacifista, ela era daquela galera paz e amor, vamos parar de fazer guerra, vamos entrar em paz. A parada do pacifismo é que, apesar de muito bem intencionado, tem inúmeros problemas teóricos de você, por exemplo, chegar numa galera que está sendo atacada pelos Estados Unidos e falar assim, vamos parar com a guerra, sendo que muitas vezes certos países estão sendo atacados e estão apenas se defendendo. Não é tão simples assim você pensar num contexto de pacifismo quando você entra em questões de autodefesa. É uma visão muito simplificada da realidade, mas a grande parada aqui que vocês têm que entender, quando John Lennon se tornou pacifista no final dos anos 60, juntamente com a Yoko Ono, ele pensou a seguinte coisa: a mídia, os tabloides de celebridades vão noticiar qualquer coisa que eu faça, independente do que seja. E isso era uma verdade. Mais uma vez o efeito Beatles. A forma como a gente vê a mídia funcionando hoje, noticiando qualquer porcaria que acontece com o mundo dos famosos, começou muito pela demanda das pessoas em ler absolutamente qualquer notícia que saía sobre os Beatles. Então muito dessa cultura tóxica de tabloides surgiu na época dos Beatles. E o John Lennon era uma das principais vítimas disso, de ter sua privacidade completamente destruída pelos paparazzis e tudo mais. Então o que ele e a Yoko Ono fizeram foi o seguinte: vamos tornar a nossa vida um ato de manifestação pela paz. E você vê isso em várias entrevistas dele, ele falando assim: já que a gente vai aparecer na primeira página do jornal de qualquer forma, que a gente apareça junto com a palavra paz lá. I'm gonna get on the front page. I might as well get on the front page with the word peace. Com o fato do pacifismo ser uma ideologia, uma forma de política um pouco ingênua,
Isso não muda o fato de que a gente está falando do final dos anos 60, em que estava acontecendo a Guerra do Vietnã. Então o fato de uma das celebridades mais famosas do mundo, inserido ali no centro do mundo ocidental, que são os maiores causadores de guerra pelo resto dos países, isso teve um grande impacto na sociedade. O John começou a fazer várias músicas de engajamento político pacifista. Revolution é um caso engraçado, que Revolution, apesar de ter um pouquinho de pacifismo, ainda era da época pré-pacifista do John, em que ele era meio que apolítico. Apesar de Revolution ser uma música meio neutra, pouco tempo depois a Nina Simone fez uma paródia da música em que ela dava uma resposta ao John e falava do porquê que a revolução nem sempre consegue ser simples, às vezes ela necessariamente vai exigir violência e destruição. I'm here to tell you about the destruction of all the evil it will have to end. It's not as simple as talking job, the daily struggle just to stay alive. E o John adorou a versão dela da música, já era numa época em que ele estava mais radicalizado politicamente, e mesmo quando ele gravou Revolution, você percebe que ele estava muito em dúvida sobre que lado ele ficava na questão das guerras e discussão sobre pacifismo ou a luta revolucionária. Ele na música fala assim: When you talk about destruction, you know you can't count me out in. Ele fala, quando você fala de destruição, você sabe que você tem que me manter por fora dessa, dentro. Ele ficava nessa de eu luto pela revolução ou não, antes da época pacifista dele. Aí na época pacifista dele ele tem um grande impacto nas passeatas pelo fim da guerra que aconteceram na época. Give Peace a Change se tornou um grande hino pelo fim da Guerra do Vietnã. Muitas pessoas cantaram ela em vários protestos na Casa Branca e pelos Estados Unidos inteiro. E ali o John já começa a ter um grande impacto na política norte-americana com base na fanbase que ele tinha lá. Posteriormente isso também vai ficar ainda mais forte na música War Is Over If You Wanted, a música de Natal do John, que foi regravada aqui no Brasil pela Simone. E é um clássico absoluto do Natal brasiliense. Mas assim, o final dos anos 60, com o John se tornando pacifista, já foi um grande impacto que muitas pessoas subestimam sobre como ele tornou popular a busca pela paz. Se hoje em dia a gente vê o pacifismo como uma certa política que todo mundo meio que concorda, mesmo que não seja muito engajado politicamente, a ideia de paz e amor é um conceito universal hoje em dia. Muito disso deve ao John ter lutado tanto para popularizar isso naquela época, numa época em que era normal os Estados Unidos fazer uma guerra tão sem sentido quanto o Vietnã. Isso é uma coisa que é muito explorada no documentário maravilhoso que eu recomendo muito que vocês vejam, que é John Lennon versus os Estados Unidos. É um documentário de 2006, que é o melhor documentário a abordar a questão política ao redor da figura do John Lennon. E lá você vê depoimentos da Angela Davis, do Bob Seger, que foi cofundador dos Panteras Negras, do John Sinclair, que foi um dos principais militantes nos anos 70 pelo fim da guerra. Mas aí, quando a gente chega nos anos 70, a gente começa a ver cada vez mais o John se radicalizando politicamente. Principalmente a partir do momento que ele chega nos Estados Unidos, ele começa a se tornar cada vez mais e mais ativista político. E as pessoas costumam subestimar esse período do John como se tivesse sido uma coisa puramente de fachada, sendo que ele financiou o Malcolm X, financiou o Partido dos Panteras Negras, e mais importante foi os atos públicos que ele fez. Ele ia em várias caminhadas e passeadas que aconteceu ali. Ele fez o disco Sometime in New York City, que é um disco inteiro de músicas políticas escancaradas. Tem uma música sobre Angela Davis, tem uma música sobre o John Sinclair. A música que ele fez para fazer com que o John Sinclair fosse solto, porque ele foi preso politicamente, é citado no documentário. Foi o motivo direto que fez com que pressionasse as autoridades para que ele fosse solto. Praticamente ele foi solto no dia seguinte ao John apresentar essa música publicamente. Claro, você tem também Working Class Hero no Plastic Ono Band, depois ele fez Imagine, e que foi na época e até hoje abraçado como um hino pacifista. Inclusive, muitas pessoas começaram a falar como o disco Imagine era superior ao Plastic Ono Band porque tinha menos política nele. E a resposta do John Lennon a isso foi falar que Imagine era Working Class Hero, só que açucarada para conservadores. Isso é muito interessante a gente pensar
como o John, através das habilidades que ele tinha em compositor de música pop, conseguiu popularizar e transformar em senso comum certas ideias revolucionárias. Isso é uma coisa muito fascinante que não deve ser subestimada. Obviamente, isso gerou muitos problemas na vida pessoal dele. Por causa disso, ele se tornou um perseguido político nos Estados Unidos, diretamente ligado ao presidente, o Nixon, e o chefe do FBI da época, o Edgar Hoover, que é um dos maiores escrotos da história dos Estados Unidos, que não é dizer pouca coisa, que foi um dos maiores perseguidores políticos da história dos Estados Unidos, o que faz você pensar, porra, a Terra da Liberdade é o caralho. E o John se tornou um dos principais alvos dele. Tentaram exportar ele de tudo quanto é jeito, foi perseguido, foi ameaçado de prisão várias vezes, e isso começou a cada vez mais deixar o John deprimido, fudido da cabeça, com vários problemas, e foi o que fez com que ele se tornasse cada vez mais desanimado no ativismo político dele. Era o fato do quanto ele estava correndo risco de ser preso ou até mesmo morto. Isso é muito bem registrado no documentário, em que mostra como os telefones do John Lennon e da Yoko Ono foram grampeados, eles começaram a ser perseguidos na rua, e na época era comum ativistas políticos dos Estados Unidos que eram divergentes do governo e eram importantes para fazer movimentação pública serem mortos. Nem preciso falar aí do filme Judas e o Messias Negro, que mostra um dos casos mais famosos disso, que foi a morte do Fred Hampton. Mas isso aconteceu muitas vezes na época. Inclusive, isso fez criar uma teoria da conspiração de que o John Lennon teria sido morto por um agente da CIA disfarçado. Mas isso, obviamente, é ridículo, tá? Isso é uma teoria da conspiração, até porque em 1980, quando o John foi morto, ele já estava 5 anos afastado da vida pública. Depois de 75, quando ele teve o segundo filho dele, ele decidiu abandonar completamente tanto a luta política quanto a carreira artística dele, coisa que ele só ia retornar em 1980 fazendo um novo disco com várias músicas lindíssimas que abordavam a mudança de perspectiva de vida que ele havia tido nos últimos anos, mas infelizmente ele foi morto, acabando ali com uma nova fase musical do John, o que é uma coisa que até hoje me deixa muito triste. Mas uma discussão sobre a carreira solo do John, que fica só focada na carreira política dele, é uma discussão muito incompleta. A gente precisa falar da coisa mais importante e influente que o John Lennon fez nas músicas solo dele, que foi o quanto ele tornou popular, o quanto ele popularizou o conceito das músicas serem reflexo da vida pessoal dos artistas. Isso era ainda uma coisa que estava muito nos seus primeiros passos, especialmente em artistas mainstream como o John Lennon, mas principalmente a partir do primeiro disco solo dele, o Plastic Ono Band. Isso se tornou uma forma de fazer arte muito popular até os dias de hoje. Plastic Ono Band é praticamente um disco autobiográfico do John Lennon, em que ele aborda todos os aspectos da vida dele naquele momento. Em God, como eu já discuti no meu vídeo sobre idolatria, ele fala de idolatria, sobre os vários ídolos que ele teve ao longo da vida dele e como ele chegou a um ponto da vida dele em que ele não acreditava mais em ídolos, mas ele acreditava em si mesmo. Em Mother, ele grita pelos pais dele, a mãe que havia morrido quando ele era jovem e o pai que era extremamente ausente. Em Working Class Hero, ele expõe mais das opiniões políticas, que estavam cada vez mais se tornando substanciais para a vida dele, cada vez mais bem embasadas. Outras músicas, como Hold On, ele parece fazer quase que um mantra para si mesmo e para Yoko, para que eles conseguissem aguentar toda a pressão do dia a dia que era infligida a eles por eles serem celebridades no centro dos olhos da mídia. Inclusive, eu preciso citar também uma passagem do livro A Batalha pela Alma dos Beatles, que já citei várias vezes nesses vídeos dos Beatles que eu tô fazendo. Uma passagem que fala sobre Plastic Ono Band, que eu acho sensacional. Nenhum projeto Beatles jamais igualaria a autoexposição das canções escritas por John Lennon durante 1970. Elas retrataram sem filtros e sem censuras um artista que compartilhava o passado e estava incerto quanto ao futuro. Lennon procurou extirpar de sua produção quaisquer imagens poéticas e metafóricas. Não haveria mais o palavreado autoconscientemente psicodélico que preencheu suas canções entre 66 e 67. Os rugidos viscerais da voz de sua esposa, que ele via como derramamentos de pura emoção, inspiraram-no a buscar palavras que satisfazessem um impulso igual. As canções que ele escreveu sob a influência da terapia do grito primal representaram a apoteose dessa técnica. Ele escarafunchou as cicatrizes do passado.
o abandono pelos pais em Mother e My Mom is Dead, os problemas da educação em Working Class Hero e I Found Out, o âmago de suas dores mostrado em canções como Remember e Isolation, ele revelou a forma de sua alma sem enfeites e sem pudores. É claro que eu não quero vir aqui e fingir que o John Lennon era só flores, ele fez muita merda na vida pessoal dele, que tá muito bem documentado em praticamente qualquer biografia dos Beatles que você pegar, porque se tem uma coisa que foi bem documentada na maioria das biografias dos Beatles, foram as merdas que eles fizeram. Chega um momento, depois de você ler tantas biografias e ver tanto o como essas biografias focam no lado mais podre das pessoas, que você se pergunta, tá bom, como que esses filhos da puta foram capazes de compor algumas das músicas mais lindas que eu já ouvi na vida? Muitas vezes a busca das biografias de serem chamativas ou de serem grandes obras dramáticas acabam enterrando muito o que havia de humano nessas pessoas e o que fazia da arte delas tão fascinante. É por isso que pra mim o melhor livro que eu já li até hoje sobre o John Lennon é Cartas de John Lennon, do Hunter Davis, que é um livro todo feito em cima de tudo aquilo que o John escreveu para as pessoas na vida pessoal dele. São todas as cartas que ele escreveu na vida que foram encontradas, tanto para jornais, quanto para pessoas que ele conhecia, quanto para familiares, e é um dos olhares mais íntimos que eu já vi sobre qualquer artista, sobre qualquer livro de artista que eu já li até hoje, e nada mais justo que um dos livros mais íntimos que eu já li na vida seja sobre um dos artistas que fez algumas das obras mais íntimas da história. Então galera, eu acho que com isso eu termino o que eu tenho a falar sobre o John Lennon por enquanto, fazendo uma recapitulação de indicações aqui. O livro As Cartas de John Lennon, que é sensacional. O disco Shaved Fish, que eu acho que é uma das melhores formas de você se introduzir à carreira solo do John Lennon. Isso aqui foi o disco que ele lançou com todos os singles da carreira solo dele. É uma coletânea maravilhosa. Essa capa aqui é uma capa oficial, escolhida por ele e pela Yoko. É uma capa muito loucona. A HQ biográfica do Lennon é muito boa e eu não tive a oportunidade de falar dela no meu vídeo sobre as HQs dos Beatles, então fica uma recomendação fortíssima. Obviamente, o documentário John Lennon vs The USA. Então galera, é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, espero não ter me enrolado muito. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e tudo mais, porque logo teremos aí mais um vídeo Beatlemaníaco pra vocês. Até a próxima e valeu!